Out of my life to thee I come, afflicted at thy feet I fall. When the great water floods prevail, leave not my trembling heart to fail. Friend of the friendless. Você já se sentiu alguma vez abandonado por Deus? Você já sentiu que Deus te deixou pelo meio do caminho? É alguma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com os verdadeiros servos do Senhor. E quando eu penso no possível abandono de Deus, naquele senso de que Deus nos deixou, no geral eu fico me lembrando de um poema antigo, conhecido como Pegadas nas Areias, e conta mais ou menos o seguinte: uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, eu percebia que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um par era meu e o outro par era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou, eu olhei para trás, para as pegadas na areia, e eu notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas nas areias. Eu notei também que isso aconteceu nos dias mais difíceis e angustiantes da minha vida. E isso me entristeceu muito. E então eu perguntei ao Senhor e disse: Senhor, Tu me disseste que uma vez que eu te seguisse, que eu estivesse contigo, Tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas eu notei que durante as maiores tribulações da minha vida, havia apenas um par de pegadas nas areias. Eu não compreendo porque nas horas mais difíceis da minha vida, o Senhor me deixou. E aí o Senhor então responde: meu precioso filho, eu te amo e eu jamais te deixaria nas horas da tua prova, da tua dor e do teu sofrimento. Quando tu vistes apenas um par de pegadas nas areias, foi exatamente aí que eu, nos braços, eu te carreguei. O capítulo 39 de Gênesis conta a história de José. Na verdade, é a continuação da história de José que começou no capítulo 37. Como vocês já devem saber, José era o filho favorito do seu pai Jacó. José era um filho muito querido por Jacó. E um dia, o José teve um sonho. Ele sonhou que ele iria reinar sobre os seus irmãos. E por causa do favoritismo de Jacó para com José e os sonhos que ele teve de governar sobre os seus irmãos, então a Bíblia diz que os seus irmãos passaram a ter ódio dele, de tal maneira que eles queriam matá-lo. Mas aí a palavra de Deus diz que Judá, um dos seus irmãos, se levantou para o defender, e então eles decidiram vender a José a uma caravana que se dirigia para o Egito. E foi exatamente isso que aconteceu com José. O texto diz aí que José foi levado ao Egito e Potifar era o oficial de Faraó, que era o comandante da guarda, digamos assim, era um egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E ali estava José, um menino de 17 anos de idade, de favorito do pai, de herdeiro escolhido, agora um escravo inferior na terra do Egito, distante especialmente da terra da promessa. Seus sonhos de grandeza agora estavam frustrados. Seus sonhos de grandeza estavam despedaçados. Mas aí a palavra de Deus diz algo que traz esperança a José. Você olhar para o texto, você vai perceber que pelo menos 4 vezes o texto vai dizer que o Senhor era com José. No versículo 2 o texto diz: o Senhor era com José. No versículo 3 diz que Potifar viu que o Senhor era com ele. No versículo 21, você observa que o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. E o versículo 23 vai dizer ainda isso: nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava.
Então veja que não era a força de José, não era a sabedoria de José, a inteligência de José, mas era o Senhor que estava com ele, por isso ele se tornou um homem próspero. Então, mesmo estando numa condição tão baixa de um escravo, o Senhor era com José. Ainda que ele estivesse longe da terra prometida, o Senhor ainda era com José. Embora toda a solidariedade humana, especialmente dos seus irmãos, tenha falhado e faltado com José, Deus estava com ele. Então, esta presença de Deus com José é aquilo que o Dr. R.C. Sproul chama de a invisível mão de Deus, que é a mão da providência de Deus na vida de José e de todos os crentes. Então, eu queria meditar em duas coisas com vocês a partir dessa passagem. Primeiro, o Senhor estava com José na sua prosperidade, e segundo, o Senhor estava com José na sua dor, na sua adversidade. Vamos ver essas duas coisas. Primeiramente, Deus estava com José na sua prosperidade. Você observa aqui no texto que por causa da presença do Senhor com ele, o versículo 2 diz que José se tornou um homem próspero, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, porquanto o Senhor era com ele. Por conta disso, em vez de ser agora um escravo inferior, agora José trabalha na casa do seu Senhor, onde há oportunidade de promoção. E não demorou para que José logo subisse de posição. Você vai observar aí no versículos 3 e 4 que dizem que José logrou mercê diante de Potifar. O que é que significa isso? Isso significa que o egípcio criou uma afeição pessoal por José. Ele gostou de José e por isso José logo vem a ser o servidor particular de Potifar e depois gerente geral da sua casa. Todas as propriedades de Potifar estão sob a sua responsabilidade agora. E o Senhor, diz a palavra de Deus, abençoou a casa de Potifar do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Isso aqui é muito maravilhoso. Vocês lembram do que Deus tinha dito para Abraão em Gênesis capítulo 12? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção pactual de Deus alcançando todas as nações. E aqui nós temos já um cumprimento, digamos assim, inicial dessa promessa de Deus a Abraão. Por meio de José, um descendente de Abraão, a bênção do Senhor está fluindo para nações para além das fronteiras de Israel. O Senhor abençoou a casa de Potifar por causa do José, que era um membro da aliança do Senhor. O versículo 6 diz que tudo o que tinha, Potifar confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada além do pão que comia, ele sabia. Deus estava com José, então, na sua prosperidade. É verdade que ele foi humilhado, mas ele foi levado e lá ele começou a prosperar, a se dar bem, a galgar novos espaços. Mas, em segundo lugar, Deus estava com José não apenas na bênção, mas também na aflição. Porque você vai ver na sequência do texto aí, que o texto vai nos dizer no versículo 6, que José era formoso de porte e de aparência. Eu acho interessante isso, porque aquilo que José tinha de melhor, digamos assim, em termos de aparência, acabou trazendo grandes complicações para a vida dele. Ele era bonito, isso foi um problema para ele. Porque diz o versículo 7 que a mulher de seu senhor, a mulher de Potifar, colocou os olhos nele e disse: deita-te comigo. Veja que não é qualquer mulher que está falando isso aqui, é a mulher do seu senhor, é a mulher de Potifar. Então não é uma questão meramente de amor. Ah, eu não gosto de você, eu não tenho afeição por você. Não, é uma questão de poder. Não é uma questão meramente de sedução. É uma questão de ordem. Ela está dando uma ordem para ele e ele não pode recusar essa mulher, porque senão ele estará desobedecendo a mulher do seu senhor. Ela é a mulher de Potifar. Como é possível que ele se negue a ela? Talvez isso aqui, do ponto de vista carnal, fosse uma boa oportunidade para José avançar nos seus interesses pessoais e assim galgar mais espaços na corte. Quem sabe ele não realizaria os sonhos antigos dele de reinar sobre os seus irmãos um dia, se tornando um homem grande no Egito.
Mas o texto diz que José não aceita o convite daquela mulher. Os versículos 8 e 9 vão nos dizer que ele se recusou e ele disse para a mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja a resposta de José. José teme a Deus e por isso ele não pode trair tão grande confiança que lhe foi depositada, que lhe foi dada. E mais, ele sabia que se ele cometesse tamanha maldade contra o seu senhor Potifar, na realidade ele estaria pecando contra o próprio Deus. Por isso que fez a diferença na vida desse rapaz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor que não o deixou pecar neste momento de grandes oportunidades que o levaria à destruição. Mas veja que no versículo 10, após ele dizer essas coisas, diz o texto que essa mulher o assediava dia após dia na esperança de que um dia ela pudesse vencê-lo pelo cansaço. Só que o texto diz, que ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela. E aí essa mulher passou a procurar uma oportunidade então de deitar com José, de viver uma vida íntima com ele. E um belo dia, essa mulher estava sozinha em casa. E então ela o agarrou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. José não podia ferir esta mulher, ele não podia machucar esta mulher, porque era a esposa do seu senhor. E a única coisa então que ele poderia fazer era fugir. E por isso o texto diz que ele fez exatamente isso. Ele fugiu e ele deixou as vestes nas mãos dela e ele saiu fugindo para fora, diz aqui a palavra de Deus. E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é que astutamente esta mulher vai distorcer os fatos e tentar incriminar José. Ela vai inventar uma fake news. Você vê do verso 13 até o versículo 15 isto, Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Isso é uma mentira diabólica. Isso é uma verdadeira fake news, uma invenção da cabeça dessa mulher para incriminar um homem inocente. Veja no versículo 16: conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou para casa. O que ela está fazendo aqui? Ela quer que o seu marido não apenas ouça o relato, mas que ele também visualize a cena do crime, Por isso ela conserva junto de si as vestes dele. Deixa aí, deixa o meu marido chegar para ele ver o que aconteceu. Essa mulher vai inventar um crime e vai usar as vestes de José. Então, por isso, nos versículos 17 e verso 18, quando o marido chega em casa, ela lhe conta toda a história, claro, distorcida, e ela diz: olha, o servo hebreu que tu trouxeste aqui para dentro de casa veio ter comigo para me insultar. Ele queria me violar. Quando, porém, eu levantei a voz e gritei, ele correu e deixou as vestes ao meu lado e fugiu para fora. Observe aqui que, em vez de chamar José de hebreu, como ela falou para os empregados, ela chama agora, ele chama de escravo, de escravo hebreu. O que ela está fazendo? Ela está forçando Potifar, que tinha sido traído por seu escravo, a tomar uma providência mais rápida, mais rigorosa e mais severa. Por isso, nos versículos 19 e 20, o texto vai dizer: tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o servo, então se acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Vocês sabem que o castigo usual para o adultério no Egito era a execução. Então esperava-se que José fosse executado nesse momento.
Mas louvado seja Deus e graças a Deus, José não foi executado. Mas mesmo não sendo executado, ele foi preso. Ele foi algemado, manietado e preso. Quando você ouve uma história dessa, qual é a tua reação? Qual é o teu sentimento? Não é um sentimento de indignação com toda essa injustiça, com toda essa maldade? Coloque-se no lugar de José. José rejeita os assédios da mulher de Potifar, repele o mal, prefere a lei de Deus, o temor do Senhor. E sabe o que acontece? Ele acaba na cadeia como um criminoso. Isso é muito injusto. Isso é uma injustiça muito grande. Onde está Deus quando o seu servo fiel sofre tamanha injustiça? Você quer saber onde é que Deus está? Veja o que diz o versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ali estava Deus. O Senhor estava com José quando ele prosperou na casa de Potifar. Mas o Senhor estava com José, mesmo quando ele foi acusado falsamente e terminou preso por causa disso. O Senhor está com José, não só na prosperidade, mas também na adversidade. O fato dele escapar da pena de morte, que era comum naqueles dias, é uma prova de que o Senhor estava com ele, de que o Senhor não o tinha abandonado. E na realidade o Senhor tinha um propósito maior em todo esse sofrimento. Então, mesmo nas profundezas do desespero, o Senhor mostrou a José o seu imenso e imutável amor. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Deus da aliança não abandonou o seu servo. E qual foi o resultado da presença do Senhor na vida de José? A palavra de Deus diz que ele foi promovido na prisão e ele passou a ser mordomo lá, do mesmo modo que ele foi mordomo na casa de Potifar. Você veja no versículos 22 e 23, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Quem é o centro dessa história? Será que é José? Claro que não, irmãos. O centro dessa história é o Senhor da aliança. É o Senhor pactual. É o Senhor que disse a Jacó: eu serei contigo por onde quer que fores. Então, nessa noite, eu poderia falar para vocês acerca de muitas coisas. A gente sempre ouve as pessoas pregar sobre José, né? Como fugir da tentação, como prosperar no deserto, como evitar a mulher de Faraó, 7 passos para evitar o adultério. José, um homem de Deus. Mas a mensagem dessa narrativa se manifesta em alto e bom som nesta noite. E a mensagem é essa: o Senhor Deus da aliança, o Senhor Deus pactual, estava com José nos dias de prosperidade, assim como nos dias de adversidade. Por isso eu quero concluir nessa noite fazendo algumas aplicações práticas a partir da meditação na palavra do Senhor. Para que serve essa passagem? Para 2 coisas básicas. Em primeiro lugar, isso serve para nos mostrar que Deus não abandona o seu povo, seja na bonança ou seja na dificuldade, seja na prosperidade ou seja na adversidade. Vocês lembram do poema que eu citei no começo? Pegadas nas areias? O autor pergunta a Deus: por que havia apenas um par de pegadas nas areias nos momentos mais difíceis da minha vida?
Será que o Senhor me abandonou nos meus momentos mais complicados? Será que quando eu mais precisei do Senhor, o Senhor me deixou de lado? Será que no meu maior sofrimento o Senhor não se importou comigo e não andou comigo? O que o Senhor respondeu? Ele disse: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua dor, nas horas do teu sofrimento, nas horas da tua aflição. Quando você viu apenas um par de pegadas nas areias, foi nesse momento que eu te carreguei pelos braços. É isso, meus irmãos. É isso que o Senhor faz com o seu povo pactual. É isso que o Deus da aliança faz com o seu povo pactual. A história de José nos diz que o Senhor estava com José não apenas nos seus momentos de crescimento, mas também na sua adversidade, no seu sofrimento. O Senhor o carregou todo instante, não importando as circunstâncias que ele estava passando. O Salmo 23 expressa com muita beleza a presença constante de Deus no meio do seu povo. Vocês lembram? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Veja como aqui Davi descreve primeiramente os períodos de prosperidade do povo. Mas agora você observe que na sequência vem a adversidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então agora veja como o Salmo vai terminar com a prosperidade de novo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por longos dias. E mais tarde nós lemos também que quando a nação de Judá estava temendo ser aniquilada pelos seus adversários, Deus deu um sinal ao seu povo, lá em Isaías capítulo 7, verso 14. Qual foi o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O sinal é este: Deus está conosco. Meus queridos irmãos, o nascimento de Jesus neste mundo nos mostra que o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio, o nosso auxílio. E por isso Jesus, antes de voltar aos céus, prometeu aos seus seguidores: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco mesmo em períodos de adversidade e grande sofrimento, como o que nós estamos passando. Nós não podemos esquecer disso. A nossa vida por aqui não é simplesmente uma andança solitária em um mundo de tanto sofrimento. Na realidade, a nossa vida é uma viagem maravilhosa rumo à cidade celestial. E o que é melhor? Na companhia do Deus de Jacó, do Deus de José. Então, quando parece que Deus nos deixou, Ele ainda está conosco, nos carregando em seus braços. Mesmo quando nós somos injustiçados, Ele continua conosco. Foi Ele mesmo quem declarou isso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E por fim, esse texto serve para nos lembrar do que aconteceu com alguém maior do que José, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como José saiu da sua alta posição de herdeiro designado pelo próprio pai para ser um escravo no Egito e depois para a exaltação como governador do Egito, Jesus também saiu da sua posição exaltada com o pai para a humilhação na terra e depois para a sua exaltação à destra do pai. Assim como Deus estava com José, também Deus estava com nosso Senhor Jesus Cristo em todos os momentos de sua vida. Assim como José é o descendente de Abraão e foi bênção para uma família egípcia e depois para muitas nações quando a fome veio, também Jesus é o verdadeiro filho de Abraão e por meio dele todas as famílias da terra são abençoadas. Assim como José foi tentado pela mulher de Potifar para pegar um atalho para o poder, assim Jesus também foi tentado por Satanás a tomar um atalho para o poder. Satanás disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Assim como José ficou em silêncio quando foi acusado falsamente,
também Jesus ficou calado quando foi acusado falsamente. E assim como o inocente José foi castigado com o cárcere, também o inocente Senhor Jesus Cristo foi punido com a morte na cruz do Calvário. José, então, é uma figura que aponta para Cristo, o nosso Salvador. Mas veja que existe uma diferença fundamental entre José e Jesus. José é o filho de Jacó e, como eu falei, Deus prometeu nunca abandonar o povo de Israel. Por isso, mesmo na adversidade, o Senhor nunca abandonou a José, nem o povo de Israel. O Senhor estava com José. Mas aqui está a diferença de José para Jesus, porque um dia subiu da cruz do Calvário um clamor mais terrível e mais agonizante do que qualquer clamor da terra do Egito. Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o grito órfão de Emanuel ecoando através do universo. Eis ali um castigo pior do que a prisão de José. E sabe de uma coisa? Não houve resposta a esse clamor. Não havia ninguém ao lado de Cristo para socorrê-lo. Ele sofreu calado. Ele sofreu sozinho. Foi o rei Davi que disse: nunca vi o justo desamparado. Mas no Gólgota nós encontramos o único justo desamparado pelo próprio Pai, recebendo em suas costas o peso da ira de Deus contra o nosso pecado, contra a nossa infidelidade, contra a nossa injustiça. E no auge do seu sofrimento, no auge da sua dor, ele foi desamparado momentaneamente por Deus, para que por meio desse abandono nós fôssemos recebidos na presença santa de Deus. Que jamais venhamos a duvidar desta preciosa promessa do Evangelho. Ele está com você, Ele está cuidando de você. Confie nisso, agarre-se a Cristo, porque é por meio dele que você vai caminhando. Que o Senhor te abençoe. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor esteja conosco, nos dando força em meio às adversidades desta vida, Senhor. Possamos ver a Tua mão e a Tua companhia sobre nós. Whose open door invites the helpless and the poor. Invites the helpless and the poor. Did ever mourner plead with Thee, and Thou refused the mourner's plea? Does not the word still fixed remain, that none shall seek Thy face in vain? That very grief I could not bear, didst Thou not hear and answer prayer? But a prayer hearing, answering God, supports me under every load. Friend of the friendless and the faint, where should I lodge my deep complaint?